Aqui é Paulo Odair, falando novamente do Papo Net, mais um episódio. Dessa vez, recebendo com grande prazer aqui, com grande satisfação, a presença do Fernando Soares, especialista em produto e marketing da Corel no Brasil, representando com isso a maior comunidade, sem dúvida, de designers e profissionais que trabalham com arte e finalização. O Fernando é MBA em Marketing Digital pela ESPM, por nada menos do que a ESPM, e está aí há um pouco mais de 20 anos. Eu não vou falar muito, não vou falar a idade exata dele para não revelar, mas um pouco mais de 20 anos. É um garoto ainda, né? É um garoto ainda. Ok? É um grande prazer, Fernando, é um grande prazer. E nesse momento, que coincidentemente veio toda essa crise do coronavírus, veio toda essa questão, essa coisa inédita e inesperada até, né? 6 meses atrás, né? Totalmente atípico e ninguém tem nenhuma experiência. Foi exatamente, praticamente na mesma semana ou uma semana de diferença do lançamento desse novo produto, a versão 2020 do CorelDRAW, com grandes novidades, aí, com grandes recursos que estão sendo colocados para essa comunidade. Queria que você falasse um pouco das duas coisas, né? Desse uma introdução inicial, aí, depois a gente vai esmiuçar melhor cada detalhe, mas falar dessa sincronia desses dois eventos que aconteceram aí para vocês, que eu acredito que deixou as coisas bem complicadas, bem complexas para esse enfrentamento. Ok? Obrigado aí pela presença com a gente. Imagina, Paulo, eu que agradeço. A gente, quando começa a falar de tempo na área, no ramo aqui, eu e você, a gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente começa a entregar exatamente a idade aqui, a gente começa a falar bastante de idade nessa. Mas vamos lá. Obrigado ao convite, obrigado à audiência de vocês aí, a atenção do pessoal, obrigado pelo espaço para a gente falar do novo CorelDRAW 2020. E sim, como você falou, foi isso. A gente fez o nosso webinar de lançamento no dia 12 de março. E a crise, na verdade, mundo afora, a gente já estava ouvindo alguma coisa, né? Mas aqui no Brasil a gente começou a ouvir mais ali a partir do dia 15, então os 3 dias depois, e depois foi se acelerando o tema aí, e a proliferação, digamos assim, dessa nossa condição foi bem em cima mesmo. Realmente está sendo um lançamento atípico para a gente ainda está levando como um momento de lançamento do CorelDRAW 2020. A Corel, desde que os lançamentos do CorelDRAW ficaram anuais, há 3 versões atrás, antes a gente lançava em 24 meses, né? Agora virou um lançamento anual. A gente sempre tem lançado no mês 3. E aí calhou exatamente no mês 3 desse ano a gente ter aí essa crise mundial, essa fase complicada que a gente está passando, que o mundo inteiro está passando. Então, não é um privilégio nosso aqui do Brasil. Na verdade, o lançamento teve um efeito um pouco menor, um prejuízo, se eu posso dizer assim, um pouco menor lá na Ásia, que é um mercado bem grande de usuários de CorelDRAW, na China, no Japão um pouquinho depois. O lançamento tem sido prejudicado, digamos, na decorrência de que a gente tem acompanhado realmente a evolução dessa situação de saúde, né? Então, em alguns lugares já começou a voltar, então a gente vê que na China o lançamento já começou a ter muito mais gente utilizando e tudo mais. Esse tempo que o povo está ficando em casa tem tido um efeito positivo, digamos assim, de muita gente baixando a versão 30 dias para testar as novas ferramentas, mas a gente aqui sente um pouco de falta, principalmente eu, falando do Brasil. A gente costuma fazer as entrevistas ao vivo, a gente costuma fazer os eventos ao vivo, a gente tem as parcerias com as escolas, com as universidades, que a gente faz os eventos ao vivo, e desse momento a gente está um pouco distante. Culturalmente, para a gente, é mais prejudicial até culturalmente para a gente, para nós brasileiros, que a gente está acostumado com os eventos ao vivo, né? A gente não tem feito muito evento online. Evento online para a gente ficou bem comum, mas assim, os lançamentos realmente eram ao vivo. Então o lançamento do 2012 foi devagar.
desculpa interromper, mas eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em roadshow foi na Corel, né? Foi. Foi um dos primeiros a utilizar esse termo roadshow. E, inclusive, a gente até brigava um pouco, mas, puxa vida, não vai mais nos eventos do segmento e vai fazer sozinho os roadshows, e que foi uma solução que depois acabou sendo adotada por praticamente todos os fabricantes aí de fazerem seus próprios roadshows. Hoje é muito comum e justamente agora se fortalece e para praticamente todos os roadshows e agora começa a fortalecer aí tudo para o online, né? Pelo menos agora, nesse período, né? E realmente a gente sente falta. Nós mesmos aqui do Papo Net, a gente estava fazendo uma série de entrevistas que eram todas online. A gente ia no cliente, lá, ia no entrevistado, montava um setup lá para fazer montava um mini estúdio, levava um mini estúdio, montava tudo lá para fazer entrevista, tinha o cafezinho, o bate-papo, e essa questão pessoal acabou. Agora nós estamos fazendo tudo online e espero que seja temporário. Tem suas vantagens, mas tem suas grandes desvantagens também, né? Nada substitui o handshake, né? O aperto de mão, o contato. Principalmente essa a diferença, Paulo. A gente está muito acostumado com o nosso bate-papo, com o café. Eu falo assim, os roadshows, para você ter uma ideia, eu faço roadshow desde 98, quando a gente começou. Entregando a idade nossa aí, Paulo. Quando a gente começou eu não vou falar quando eu comecei, não. Mas os roadshows a gente começou lá atrás, em 98, e de lá para cá, realmente, virou um modelo de super sucesso, principalmente por isso que você está comentando. A gente tem os bate-papos no fim do roadshow. Uma coisa que eu gosto muito nos roadshows é a troca de informação com o pessoal, e o que é muito legal a gente sempre faz sorteio de produto novo, a gente sempre faz essa troca de informação, a gente cria novos amigos, parceiros de trabalho até, que foi o caso desde a época que a gente fazia os eventos com a Publish. Então, assim, deixou um pouco a desejar o lançamento. Mas o que a gente pode dizer? O lançamento foi no dia 12, o webinar foi muito bem sucedido, a gente teve um convite espalhado no Brasil para aproximadamente 8.000 pessoas, foi um dos maiores no mundo da Corel. A gente teve adesão em tempo real do pessoal lá, que passou de 1.000 pessoas. Então foi super bacana, foi eficiente, digamos assim, para mostrar a ferramenta funcionando, foi super legal, mas para mostrar as ferramentas todas, a gente pode bater um papo de um resumo do que foi mostrado, mas foi eficiente, mas perde um pouco, né? Perde um pouco do contato pessoal, que é o que a gente gosta. Certo. Agora, tem uma questão que você citou aí de passagem que me chamou a atenção. Durante essa quarentena, esse isolamento social que as pessoas estão fazendo, vocês perceberam um aumento na demanda online, pelo menos da versão trial, da versão de 30 dias, né? Pelo menos, então, isso está atípico ou está dentro do esperado depois do lançamento? Ou ele está acima do esperado depois do lançamento? Na verdade, no lançamento, realmente a gente tem um pico, né? Mas a gente teve dessa vez acabou ficando um pouco maior, porque o webinar foi gravado, logo depois que a gente colocou o webinar no ar, para quem não teve a oportunidade de assistir depois, a gente deixou o link do 30 dias e a gente viu, comparado com os lançamentos anteriores que também tiveram webinar, o pico atingiu mais rápido, em menos tempo. Acredito que por isso, porque o pessoal acaba que está numa realidade diferente. A gente está acostumado a trabalhar com o pessoal de gráfica de agência, a gente sabe da loucura que é a entrega de projetos. Como por força maior os projetos acabaram ou sendo postergados, ou teve uma variação aí no que a gente diz respeito às entregas. Então, acho que o pessoal teve um pouco mais de tempo em casa, acabou instalando a versão 30 dias e tem usado lá, né, a versão de teste. Então, a gente teve um acesso. Quer dizer, foi algo que não foi uma atitude, não foi uma iniciativa da Corel com respeito a esse momento Não foi uma reação à crise em si. Não, nós tivemos duas reações bacanas com que diz respeito a produtos e modelo de entrega, mas não foi. Mas a gente tem um pico de utilização de 30 dias, não foi. Foi por acaso, realmente, foi por força do momento. Deixando um pouco a crise de lado, Fernando, vamos concentrar um pouco agora, vamos falar um pouco do lançamento em si, vamos falar um pouco do produto, das novidades que ele está fazendo, o que representa para essa comunidade, tá? E depois vamos falar um pouco da comunidade, depois de
falar do produto, fazer esse resumo dos novos recursos, vamos falar um pouco também da comunidade Corel aqui, né, no Brasil, que vocês atendem. Okay? Claro. Vamos lá. Eu sei a primeira coisa que me chamou a atenção no webinar é inteligência artificial. Ele está com inteligência artificial, ele está com recursos bem interessantes nesse aspecto. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Na verdade, já desde a versão anterior, nós trouxemos uma melhoria bem interessante no que diz respeito ao machine learning, né, à inteligência artificial. Então, existe um módulo todo novo, desde a versão 2019, para se trabalhar com modelos matemáticos que se aplicam à utilização do dia a dia e fazem com que aquela aplicação, aquela aplicação de efeito, por exemplo, aquela atividade direcionada à necessidade de alguma interação de máquina, à inteligência, ela ficou muito superior. Nessa versão, ela ficou muito superior realmente. No webinar a gente comentou, eu fiz um comentário que a ferramenta agora no computador, a parte criativa no computador, ele parece uma mão imaginária, que a gente não vê ali, uma mão imaginária do computador ajudando a gente nas atividades. O Machine Learning trouxe isso mais do que nunca. Realmente ele tem um aprendizado de como as ferramentas funcionam e entregam um resultado muito superior do que anteriormente. Algumas ferramentas que a gente já tinha anteriormente do Machine Learning, a gente percebe que ajustes que seriam feitos depois de determinado efeito aplicado, por exemplo, de um rastreio de imagens, se a gente usar eventualmente um Corel Trace da vida. A gente, depois de fazer o Trace, a gente fazia alguns ajustes. Os ajustes agora, eles já vêm praticamente aprimorados, eles já vêm praticamente prontos. Continua com a função da gente fazer um ajuste fino, do meu gosto, digamos assim, mas aqueles ajustes que seriam mais técnicos, eles já vêm super avançados. Então, isso foi algo que evoluiu bastante dessa versão. Me diga uma coisa, por ser machine learning, até se eu mesmo começar a ter certos comportamentos repetitivos no detox, ele pode aprender isso também, ele pode começar a ir por esse caminho também, ele pode assimilar o comportamento, o behavior do usuário. Ele logo de cara trabalha com modelos matemáticos prontos de um estudo de behavior já de histórico de usuários. Então, ele não tem nesse momento o comportamento, né? A gente usa em inglês a palavra de behavior, mas ele não tem exatamente o comportamento do momento do usuário. Dessa versão em diante, ele vai começar a ter o comportamento do usuário e a gente acredita que numa próxima... A prestar atenção no que o usuário faz com mais frequência e começar a aplicar isso. E aí o modelo matemático vai ser aplicado, ele vai ser aplicado num próximo update. Então, nesse momento, ele antes era só modelo matemático pronto. Agora ele começa um estudo do usuário. De fazer ele preventivo, de fazer ele prevendo atitude. Então, exatamente. É o caminho natural na inteligência artificial, né? Você fazer partir de modelos matemáticos para depois ir para o preventivo, para tentar prever o que o usuário faz e reagir mantendo-se o mais fiel possível àquele usuário. Exatamente. É muito legal. Isso é uma possibilidade, é um avanço, é um ganho de tempo enorme para o usuário. A gente testando a ferramenta no dia a dia, a gente percebe isso nitidamente. A parte de machine learning, ela foi aplicada em algumas áreas. Então, por exemplo, eu falei no Trace, existe agora uma ferramenta que ela faz um upscaling de imagens. No upscaling já existe também essa parte de machine learning, mas num momento de pré-upscaling existe também uma outra ferramenta que tira os artefatos de JPEG. A gente batendo papo outro dia comentou, né? A palavra artefatos de JPEG ainda não é uma definição muito bacana em português. Não tem muito tradução. Que o pessoal em inglês usa em JPEG artifacts, mas pra gente não faz muito sentido. Mas o português tem certas armadilhas, né? Impressão digital ninguém resolveu até hoje. Exatamente. Como é que pode? Acha que impressão digital é o dedão, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem lá, que na verdade os artefatos, ele pega... Eu tenho explicado para o pessoal que me pergunta, mas na prática, o que isso seria? Se a gente olhar para uma conversão de um JPEG numa escala de cinza, por exemplo, do branco ao preto, e a gente tem lá os pixels no intervalo, essa remoção do artefato, ele tira isso. Então, fazendo algo bem prático, vou fazer o trace, vou fazer
a vetorização de um bitmap, de um logotipo, por exemplo. E eu tenho lá uma escala de cinza, essa escala de cinza vem cheia de sujeira. Essa sujeira, esses artefatos bitmap, a gente tem uma ferramenta que tira essa sujeira, depois eu faço um upscaling da imagem e esse upscaling me gera um trace muito superior. Então, dentro da ferramenta de trace, hoje a gente já tem tudo isso. Tudo isso já é promovido também por machine learning. Todos esses processos, eles já têm modelos matemáticos rodando por trás para que o resultado em cada uma das etapas seja superior do que a gente tinha anteriormente. Tudo isso é bem bacana. Evita que o usuário faça um pré-processamento da imagem para fazer o trace. Né? Ou seja, já joga a imagem. Tem no webinar, eu vi que tem um exemplo muito bom lá do mapa da América do Sul, da América Latina. Tem um exemplo muito interessante lá e o resultado é fantástico. Exatamente. A gente trabalha com a vetorização. Tem uma vetorização muito bacana do logotipo. Ele é um clipart praticamente, de uma coruja. Você desliga o upscaling de imagem, os detalhes dos olhos da coruja não aparecem. Aí você liga o upscaling e eles aparecem na hora. A gente fez esse teste no webinar, ficou super bacana. É bem visual mesmo. Perfeito. E quais outros recursos aí você gostaria de ressaltar a gente tem uma ferramenta agora de efeitos de arte que é muito interessante. São ferramentas que praticamente a gente está acostumado a utilizar no Photopaint e a utilizar em softwares de tratamento de imagem, que são efeitos aplicados em imagens. Agora a gente tem esses efeitos de arte aplicados a vetor e a imagem, então tanto no CorelDRAW quanto no Photopaint, de uma forma não destrutiva, a gente consegue empilhar os efeitos, que é super bacana. A gente tem alguns efeitos de lentes de bitmap que são absolutamente novos, são muito bacanas, funcionam tanto no CorelDRAW quanto no Photopaint. Está tendo uma integração muito grande, Paulo, de ferramentas, de features que a gente tinha de uma ferramenta e de outra que nós não tínhamos antes, né? Caminhando para transparência, entre trabalhar com vetor ou bitmap, é isso? Você tá me dizendo? Algumas lentes especiais que a gente tinha antes que a gente só funcionava em vetor de transparência. E agora a gente tem ponto fixo, ponto congelado, a gente tem tudo isso dentro do próprio Photopaint também. Algo que, falando nessas ferramentas que o pessoal adorou no webinar, aí eu falando de feedback dos usuários. Suporte a fontes variáveis. O pessoal adorou as fontes variáveis. Então a gente tem alguns padrões de fontes no mercado agora que suportam um nível de interação muito maior com as particularidades, com as variações da fonte. Na prática, a gente tem usado, como exemplo, uma fonte serifada. Por exemplo, uma fonte do tipo da Times, que tem as serifas lá, a gente tem... Então, as fontes variáveis, ela deixa de ter só a variação da família da fonte e, de repente, lá dentro, especificamente naquela fonte, ela tem o negrito, o itálico e o sublinhado. Ela tem um menu à parte, onde você aumenta, eventualmente numa fonte com serifa, só a serifa, só o kerning, só a inclinação, só o quanto é bold. Por exemplo, uma fonte que tenha um A maiúsculo. Uma das pernas do A, você aumenta especificamente só o bold daquela perna. Então, são variações enormes. Cada fonte tem o seu nível de variação, tem o seu nível de interação, mas é uma variação enorme. E o pessoal olhou isso, a gente mostra em um logotipo no webinar, e assim, o pessoal adorou. Eu vi as reações depois, porque no webinar eu fico lá muito mais trabalhando interativamente com o arquivo, vendo menos as perguntas do povo. Quando eu parei para responder as perguntas no final do webinar, o que tinha de pergunta a respeito do sistema de tipografia avançada lá na parte de fontes variáveis, foi muito bacana. Isso foi algo que teve bastante efeito, né? Uma outra coisa que... O sonho de todo designer é poder criar sua própria fonte. Ali você pode fazer uma variação exatamente da que você quer e salvar ela como uma variação sua. É algo bem bacana. No exemplo, a gente usou... existe uma agência lá eles são de Toronto. Chama... Deixa eu me recordar aqui. CD&I Associates, eles são lá do Canadá. Eles liberaram um lettering que eles fizeram para uma campanha chamada Latin Art. Eles liberaram para a gente usar na apresentação. E a gente usou lá. O logotipo Latin Art que eles fizeram foi totalmente feito com uma tipografia desenvolvida a partir de fontes variáveis. E aí salva-se lá e usa para o resto
do material todo que você vai fazer para aquele projeto, você usa uma fonte pronta. Então, foi um material bem bacana, que ficou muito legal. Uma outra coisa que eu daria destaque do lançamento foi a parte de colaboração. A gente falando de plataformas, hoje em dia o CorelDRAW a gente respeita 3 plataformas principalmente. Desde a versão anterior, a gente teve a versão de Windows, que sempre existiu. A versão para Mac, já desde a versão anterior, absolutamente portada, desenvolvida do zero para Mac, respeitando interfaces. Então, quando a gente fala, por exemplo, de janela de propriedades no Windows, no CorelDRAW para Windows, no Mac ele é um inspetor, respeitando o macOS. Ele é feito em parceria com o time de desenvolvimento da Apple para respeitar todas as capacidades e todas as necessidades da orientação de interface da Apple. Então, é algo bem bacana. Não é uma versão que foi feita uma versão e variou para 2. Não, ele é feito especificamente. E da mesma forma, a gente tem uma versão que roda online. Desde a última versão, existe o CorelDRAW.app. A gente já conversou a respeito disso anteriormente. Você me falou que você gostou bastante dessa parte. É muito interessante. E dentro do CorelDRAW App existe uma janela de colaboração. Essa colaboração ela existe nas 3 plataformas. Na versão Windows, na versão Mac e na versão do CorelDRAW.app. Então hoje a gente tem versão para 3 plataformas. O .app, Paulo, ele está abrindo em qualquer dispositivo que tenha lá HTML5. Então, eu comentei com você, eu estou usando um Galaxy S9 Plus aqui, que tem aquele DeX, que é aquela ferramenta que a gente transforma o celular numa interface usando mouse e teclado. É um mini dockstation, né? Exatamente. Se você tiver uma dock, fica melhor ainda. Mas se ligar ele num monitor com um mouse e com um teclado Bluetooth, você já está apto a trabalhar. Nós já testamos ele aqui, ele é fantástico. Não, você abre lá o CorelDRAW App e trabalha com os arquivos. Existe um set de ferramentas que já está portado para a web. Cada dia se porta mais ferramentas para trabalhar dentro do CorelDRAW App, mas ferramentas vetoriais e diversas ferramentas de efeito já estão rodando lá, funcionando perfeitamente. Eu fiz algo aqui no CorelDRAW. Mandei para você um convite para você colaborar nesse arquivo. E você não tem um CorelDRAW instalado na máquina que você está usando, por exemplo, você acessa lá, coreldraw.app, esse arquivo vai abrir para você. Você consegue editar texto, consegue trabalhar com cores, consegue trabalhar com detalhes lá. A partir do momento do arquivo que eu te mandei, com um doczinho na lateral aqui da tua interface, colocando comentários, favor confirmar o preço de tal produto que está no flyer, favor confirmar o endereço da onde vai estar valendo essa campanha, sei lá, coisas do dia a dia de quem está lá na criação. Fala assim, olha, eu estou com um flyer aqui que eu tenho 3 produtos, eu preciso confirmar o preço. Você manda para o teu cliente final confirmar os preços ali e recebe já a confirmação com uma criptografia dessa conversa, dizendo, olha, você me pediu para fazer isso, me pediu para trabalhar com essas cores. Ele chega a ser um pré-flight, né? Um pré-flight não de impressão, mas um pré-flight de briefing mesmo. É bem bacana, Pré-flight de criação. É. Perfeito. Ok. E, bom, o Cloud, ele está funcionando bem. Ele tem um espaço. O usuário já tem há várias versões um espaço na nuvem também. Exatamente. O que acontece é que a Corel libera um espaço para qualquer licença de CorelDRAW do 2019 que tem acesso a essa ferramenta, né? Sim. É bom lembrar que essa ferramenta, o CorelDRAW.app, passou a existir a partir do CorelDRAW 2019. No Corel 2020 existe um tipo de licenciamento específico para quem precisa de uma nuvem aí, digamos que infinita. Então, quem estiver trabalhando com assinatura já tem acesso a todas as features. Não existe limite? Não existe limite. Não existe limite. Para quem tem a assinatura, né? A assinatura, na verdade, a gente está tendo uma curva de alteração entre o número de usuários que tem a versão perpétua e a versão por assinatura. A versão por assinatura, como a gente tem uma cobrança recorrente, ela entrega mais ferramentas hoje, inclusive, do que a versão perpétua. A atualização, por exemplo, em tempo real lá e tudo mais. E para essa parte específica de colaboração, ela entrega lá, você pode mandar o arquivo do tamanho que for, ele vai ficar na nuvem da Corel hospedado lá, e quem for receber consegue trabalhar com ele sem problema nenhum. A assinatura ela é restrita à versão, por exemplo, eu faço a assinatura de 2019, quando chega o 2020, eu só renovo a assinatura, é isso ou não? Exatamente. A assinatura ela tem um período válido de 1 ano, e a gente tem, aqui fica uma dica.
A gente tem uma assinatura que ela é válida por 1 ano. Então, a gente lança o CorelDRAW sempre, normalmente em março, né? Então, janeiro, fevereiro, março, normalmente a gente está... Os últimos 3 anos a gente respeitou março como data. Então, se, por exemplo, eu assinar janeiro, fevereiro, março, em abril, por exemplo, vai chegar março do próximo ano e, muito provavelmente, 99% de chance do usuário que tem assinatura, ele já receber a versão 2020. Com todas as novidades, com tudo que tiver na versão nova, ele já vai receber, porque o prazo é de 12 meses, então em 12 meses dessa assinatura, ele já vai ter a versão nova com a nuvem sempre atualizada, o aplicativo sempre atualizado, e quando chegar a versão nova, a versão desktop, que normalmente vem com muito mais ferramentas, ele já vai ter tudo novo, coisa que na versão Legacy, lá na versão da licença perpétua, não tem, né? Então, são algumas diferenças que a gente tem nessa curva, né? Essa curva está sendo, Paulo, bem acentuada em favor da assinatura. Os usuários têm tido uma necessidade, têm mostrado uma necessidade muito maior de versões de assinatura. Você pode dar uma ideia assim, da comunidade Corel hoje, entre Legacy e assinaturas hoje, Brasil? Ó, falando de números, a gente tem hoje, mais ou menos... Nós sabemos que existem os alternativos, os genéricos de CorelDRAW, né? Aliás, você trabalhou um bom tempo nessa tarefa de legalizar, né, de trazê-los, né, de fazer a gente... eu te diria que, ao tempo que eu já estou trabalhando com a versão de legalização, digamos assim, com essa... A gente fala de legalização, a gente coloca como uma versão de anistia até para usuários que eventualmente trabalharam com versões irregulares. A gente tem, assim, os números, a gente tem um número de registros para dessas versões irregulares, e o número é uma enormidade. A gente chegou já a ter 1,3 milhões de instalações. Eu te diria que de ilustração vetorial, o CorelDRAW no Brasil No Brasil. Brasil, 1 milhão. Brasil. Instalações. Exatamente. E o número de legalização foi enorme. A gente chegou a ter aí, teve ano que a gente teve um número de legalização para mais de 50% dessa base. É um resultado enorme. É um resultado super positivo, bastante... Ainda é um número enorme, se a gente falar de 600, 700 mil instalações, né? Ainda é um número gigantesco. Dessa versão específica de legalização, que a gente trabalha com o que a gente disse que é uma versão -1. Então, a gente entrou com o CorelDRAW 2020, a versão de legalização que está rodando agora, que os usuários estão recebendo pop-up para fazer a aquisição dessa versão super em conta, ela está trabalhando com a versão 2019. Que não é nada mal para quem quer trabalhar com uma versão legalizada e eventualmente está com o orçamento restrito. Ela é uma versão muito bacana de legalização. E a versão, por exemplo, do CorelDRAW App já está lá, e já está lá full, já está lá como ela é hoje para todos os usuários. Então é um avanço. Agora, falando da curva entre usuários da versão 2020, digamos hoje, do que é assinatura e do que é versão perpétua, nós tivemos de 4 anos para cá, a gente começou a dar as opções de utilização perpétua versus assinatura. No início, a adoção de assinatura era bem pequeno, veio subindo. Hoje eu te diria que a gente está em 70-30, 80-20 para a assinatura. A assinatura está muito maior. Então, está sendo um resultado bem bom. A nova economia está caminhando para assinaturas, né? Sim. Eu mesmo já experimentei ter carro por assinatura, de aluguel, de fechar lá por mês, e tem um monte de vantagens, né? Eu vi, por exemplo, no meu caso, você não se preocupa mais com trocar pneu, com fazer manutenção, com um monte de coisa, com seguro, com IPVA, né? A assinatura, eu acho que a economia está caminhando muito para esse modelo de assinatura, em geral, não só no software, mas em geral está indo por aí. Muito. O que eu tenho ouvido, Paulo, a gente tem uma atividade muito bacana com a rede social dos usuários de CorelDRAW, né? No nosso Instagram, lá no nosso canal do YouTube também. A gente tem um resultado muito bacana e um feedback, uma troca de informações muito legal com os usuários. Eu tenho ouvido muita gente falar que está trabalhando com impressora alugada, com conceito de leasing. Então, assim, com o software dessa forma.
Para o CorelDRAW, por exemplo, a gente tem um CorelDRAW hoje no mercado, a assinatura custa na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. A gente está tendo uma variação absurda de dólar, o que tem prejudicado um pouco fixar o dólar. A gente vai ter algumas novidades a respeito disso daqui a pouco. Estamos trabalhando firme essa semana para ter alguma novidade, tanto a respeito disso, quanto a respeito de como é que a gente pode ajudar o pessoal a trabalhar de casa. Então, a questão do dólar tem sido algo que a gente tem batido bastante, que por causa da crise o dólar deu uma disparada, né? Então, virou uma emergência, tanto quanto ajudar o pessoal a trabalhar de casa, virou uma emergência trabalhar com o dólar também para ajudar a melhorar o preço. Então, por exemplo, R$ 1.400, R$ 1.500, que seria uma assinatura de CorelDRAW hoje para 12 meses. Então, o usuário pega lá um trabalho que ele vai fazer, e esse trabalho ele vai fazer, num primeiro mês ele tem lá uma receita de, sei lá, de R$ 2.000, R$ 3.000, isso é algo que só o canal nacional consegue. A compra no site não consegue fazer isso. Mas se comprar de um parceiro no Brasil, ele consegue lá fazer em 6 vezes, por exemplo, e aí reduzir para, sei lá, R$ 300 por mês, R$ 200 por mês, o custo da licença de CorelDRAW. Ele vai trabalhar 6 meses com o CorelDRAW já pago, até receber uma versão nova, inclusive, e com um trabalho que ele já fez no primeiro, segundo mês de pagamento. Então, é algo que essa nova economia, como você comentou, as pessoas estão dividindo aí suas contas. Pô, me entrou um baita trabalho bacana. Tá bom, eu pago essa licença no primeiro mês e trabalho o resto de todos os meses com ela já paga. Então, é algo interessante. Fernando, a gente está chegando ao final aqui, senão a gente vai estender muito. Eu, por mim, ainda ficaria um bom tempo aqui conversando com você. E a gente tem ainda alguns assuntos para falar. A gente nem falou muito da repercussão junto à comunidade Corel dessa crise toda. Você tem mais algum ponto que você queira realçar nesse lançamento e mesmo nas ações que a Corel tem feito em função aí nesse último mês? Antes da gente finalizar, por favor, fique à vontade. Não, eu vou resumir o último mês. No último mês a gente teve o lançamento que foi muito, muito bacana, a receptividade do webinar foi muito boa, embora nós não tivemos mais os lançamentos presenciais, mas foi muito bacana. Depois veio o coronavírus. O coronavírus nos forçou a mudar algumas coisas, então a gente deve estar lançando essa semana ainda para os usuários. Para quem estiver assistindo, nós estamos falando da semana que hoje nós estamos falando no dia 9/4, para quem estiver assistindo aí no teu canal essa semana. Semana Santa. Exatamente, de 2020, a gente vai estar lançando uma campanha do Fique em Casa, como está todo mundo trabalhando, para os nossos licenciamentos, tanto acadêmico, principalmente acadêmico, né, Paulo? Porque afetou muito o pessoal não ir para a escola, não ir para as faculdades. Então, a gente vai estar lançando a extensão da licença para os alunos trabalharem de casa. Então, eu estou numa instituição lá que tem licenciamento, que eu tinha aula de CorelDRAW, a gente vai estar estendendo a licença para ele usar em casa, sem custo nenhum. E isso é o que a gente está fazendo. A gente vai estar lançando uma campanha também para o mercado corporativo, também conseguir utilizar de casa. Então, a gente está terminando os detalhes técnicos de como é que essa licença vai ser liberada, mas vai ser liberada ainda já nos próximos dias. Estou te dando em primeira mão aí essa informação. A gente está trabalhando também com um dólar diferenciado, então a gente vai tentar trazer um valor diferenciado aí para os próximos dias. E a Corel lá fora tem tido a dificuldade na venda do CorelDRAW em específico, pelo momento da utilização ser em desktop. Então, essas têm sido atividades para o pessoal trabalhar de casa. Por outro lado, a Corel é dona da Parallels, né? E a Parallels a gente tem lá o RAS. É o que eu ia pedir para você explicar um pouco mais, porque tem a Parallels e tem o RAS, é isso? Tem o recurso, né? Tem o recurso remoto, né? O Remote Server. Isso, então. O Parallels é uma ferramenta da Corel que faz o Windows rodar dentro dos Macs. Já há bastante tempo é da Corel. A Corel comprou já faz uns 4 anos a Parallels, e ela tem esse Remote Application Server, que o usuário consegue instalar no laptop da casa dele e utilizar a máquina dele que está lá no estúdio, por exemplo, que está lá na gráfica, remotamente, com tudo que ele tem da rede dele, com os arquivos que estão no desktop dele e tudo mais. O RAS, ele possibilita essa utilização remota. Então, nesse momento, a gente não sabe exatamente quanto tempo nós vamos ter que ficar trabalhando de casa. Então, num momento desse, quer dizer, a Corel, o RAS tem sido muito bem aceito no mercado americano. A gente está trazendo um modelo de negócio aqui para o Brasil também, para, de alguma forma... chamando a atenção para o fato de que o RAS permite que ele não tenha um computador muito parrudo em casa, que possa usar o recurso remoto da corporação, por exemplo.
Porque como ele é um application service, um application server, ele está utilizando o recurso da máquina dele que está lá no escritório, do servidor dele que está lá no escritório, que está lá no estúdio, que está lá na gráfica. Então, a máquina dele de casa vai estar usando aquele recurso à distância, remoto. Então, tem sido algo que a gente tem divulgado bastante. O mercado de tecnologia, principalmente o nosso, da turma que trabalha com design, com criação, com impressão, a gente não tem muito hábito disso, e agora está saindo como uma alternativa, né? Tá sendo interessante. Para o pessoal do Brasil, por exemplo, de São Paulo, do Rio, que tem problema de tráfego, tem problema de trânsito, de demora, eventualmente... A gente diz que quem está na Paulista, eventualmente ele sai, vai trabalhar num dia, ele não sabe se ele vai chegar qual horário no dia seguinte. A gente ter um application server desse, como o Haas lá da Parallels, ele pode mudar até um pouquinho a cultura do nosso trabalho na arte gráfica, porque, eventualmente, para um dia que o trânsito está prejudicado, que está tendo algum problema no transporte público, esse usuário, eventualmente, pode ficar de casa trabalhando com tudo que ele tem lá no estúdio, com tudo que ele está na gráfica, sem problema nenhum. É algo bacana, é uma alternativa que apareceu por causa dessa situação do corona, né? Perfeito. Fernando, suas considerações finais aí para os nossos assinantes aí. Fica aí com a palavra, fica à vontade aí de fazer o fechamento para a gente dessa nossa entrevista. E muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? Muito obrigado pelas dicas aí. Eu acho que, inclusive, até pegamos bem no momento que você está dando algumas novidades, aí, alguns lançamentos importantes para esse mercado, para esses usuários. Tá? Por favor. Sim, Paulo, eu só agradeço principalmente a disponibilidade de vocês, do canal. A gente sempre, a gente está sempre falando com vocês, desde da época da Publish, que a gente fez muita atividade junto. Desde o Core 1.2? Ó a idade, Paulo, ó a idade. Mas a gente sempre junto aí, sempre com essa parceria, eu agradeço muito o espaço. Para quem está trabalhando de casa, se tiver a oportunidade, assista ao webinar, baixe a versão trial, testa lá, vocês vão adorar os novos recursos. O CorelDRAW App também. Testem ele. Eu falei com alguns usuários de Corel e eles não sabiam, mesmo usuários da versão 2019. Paulo, fiquei até surpreso. Né? Tem muita gente usando, e eu estou testando, nos tablets. Olha. Dá para testar no tablet. Então, assim, porque funciona em tablet Android, funciona em iPad. Quem tiver tablet com caneta, eventualmente iPads que tem a possibilidade de trabalhar com caneta, mas as máquinas Windows, os tablets que tem Windows que tem caneta, os tablets Android que tem caneta, eu tenho aqui e já testei um Galaxy Note com a canetinha aqui. Funciona super bem a interface do CorelDRAW App. Então eu diria para os usuários testar, para quem estiver em casa, quiser utilizar esse momento para testar novas tecnologias, o CorelDRAW App é uma ótima para se passar um pouco do tempo enquanto a gente está em casa. O Haas Brincar com as fontes, né? Brincar com as fontes novas. Muito, muito. Putz, a fonte... Olha, o trabalho com as fontes é uma fonte de inspiração interminável para os criativos. Aquilo é muito bacana. Eu já trabalhei com tipologia, eu desenvolvi uma tipologia para uma empresa, uma gráfica, que tinha uma tipologia específica na versão analógica, e ele precisava criar a versão digital. Né? Eu trabalhei com isso. E eu sei bem o trabalho. Imagina isso em 1991. Né? A dificuldade que foi. Tinha um software chamado Fontographer, que fazia essa função. Era uma espécie de CorelDRAW de fontes. Né? Legal. E olha, eu comparei aquela minha experiência de 20 e tantos anos atrás com o que eu vi no Corel 2020 e não se compara. Realmente, o Corel 2020 é muito superior àquele software que era específico para criar fonte. Para isso, Sensacional. Evoluiu bastante. Bom, estamos encerrando aqui essa nossa entrevista, já estourando um pouco o tempo projetado aí. Espero que ninguém tenha se cansado de ver essa entrevista aqui, que eu acho que foi muito produtiva, foi cheia de informação, cheia de conteúdo. Vamos deixar o link aí junto com esse vídeo, o link do webinar, o link do CorelDRAW.app e, por favor, consultem lá, acessem, testem, aproveitem
esse momento de reciclagem profissional em casa, né, desse ócio produtivo, e vamos conhecer novas soluções. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez, e nos vemos brevemente. Eu espero tê-lo novamente aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado. Obrigado, Paulo. Um abraço.